O programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc apresenta a série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta. Neste quarto episódio da série A Saúde dos Recursos Hídricos Brasileiros em Pauta, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Webdoc, tratamos do panorama geral da situação de diferentes bacias hidrográficas no Brasil. Como convidado, recebemos Josivan Cardoso Moreno, coordenador da Câmara Temática de Recursos Hídricos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, ABS. O especialista é formado em Tecnologia em Controle Ambiental e é mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental. Obrigada, Josivan, pela participação aqui conosco, no programa de hoje. E a primeira pergunta, que eu te dirijo é justamente quando se trata da qualidade da água, qual é o panorama de nossos recursos hídricos no país? Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês, de poder conversar um pouco sobre toda essa nossa situação em perspectiva de uma condição sempre na busca de uma preservação das nossas águas, da qualidade das águas. Considero que é um programa pautado neste sentido, com a série que está ocorrendo, vem trazendo aí vários conhecimentos e, portanto, é o nosso agradecer, em nome da ABS e em nosso próprio nome, de estar aqui com você, podendo discutir um pouco sobre essas questões. Relativa à pergunta que você nos colocou, é importante destacar que tratar de gestão de recursos hídricos e de gerenciamento, que aí versa, claro, todos os parâmetros relacionados à preservação, aos impactos causados frente aos nossos corpos hídricos, sejam eles superficiais ou subterrâneos, ele tem vários aspectos que promovem aí essa, vamos chamar, qualificação, dentro de um viés de a água está boa ou a água está com qualidade impactada no sentido de contaminação ou poluição, ou vice-versa, sabendo que nem tudo que está poluído está contaminado, mas tudo que está contaminado está poluído. Então, nós temos aí um quadro dentro do nosso país, no Brasil, de muita preocupação, porque as nossas bacias hidrográficas, e aí os nossos corpos hídricos, todas essas áreas que nós verificamos que são estratégicos para a segurança hídrica da sociedade, aí eu não falo só do uso humano e da sedentação animal, tá? Eu falo do uso múltiplo, de toda a matriz que é necessária em desenvolvimento com o fundamento do uso da água. Então, nós não mesmo que tenhamos que priorizar, em momentos de tantas dificuldades hídricas, a dessedentação animal, a abastecimento humano, mas nós também não podemos esquecer que tudo isso impacta em todos os seus usos. Então, deixar muito claro assim que há uma situação difícil, nós temos cada vez mais impactos causados por vários tipos de causas, ou seja, são causados por uma urbanização muito acentuada, ainda sem um controle para que impedisse o carreamento de determinadas situações nesses corpos hídricos, principalmente quando estão em áreas mais urbanas. As áreas também rurais têm suas águas impactadas por vários tipos de situação, principalmente por atividades que não têm uma gestão adequada dentro da situação de controle, dos seus insumos usados, seja na agricultura, seja na pecuária, seja na indústria, em qualquer outras atividades, promovendo, assim, qualidades de águas bem diversificadas. É claro que é difícil você traçar um quadro onde as águas estão melhores ou onde as águas não estão melhores, no caso do território como um todo, porque cada bacia hidrográfica, cada espaço, ele tem sua especificidade, tem suas causas que podem afetar a qualidade da água. Agora, é notório, quanto mais pressão o corpo d'água tem, seja ele por urbanização, por retirada de sua proteção de mata ciliar, por drenagens irregulares, falta de saneamento básico, esses ambientes eles têm, sim, claro, a condição de estar com índice de qualidade de água, no caso,
no ambiente natural, vamos chamar assim, no ambiente de água ainda não captado, não tratado, dentro de uma situação bem pior. E isso é provado quando nós tratamos, geralmente, em alguns casos específicos. Né? Então, você muitas vezes fazem análise dentro de um corpo hídrico, vários pontos do corpo hídrico, que, claro, pelo seu comportamento de autodepuração, ou seja, de renovar a sua qualidade, ele tem qualidades de água, vamos chamar, muito ruins em um ponto, dentro dos parâmetros, depois ele sobe e vai ter uma amenização em alguns parâmetros, em outros ambientes com parâmetros bem melhores. Então, a depender da situação que sofre aquele corpo d'água, a gente pode ter aí uma certeza, né? Claro que todos os corpos d'água, eles têm, sim, suas pressões. Mas também temos exemplos de corpos d'água cujas águas não estão tão ruins quando eles têm uma preservação bem mais acentuada, ou seja, com maior critério, com maior reserva, com o cuidado em manter a sua proteção natural, com o cuidado no que se instala no entorno de todo aquele corpo hídrico ser realmente seja atividade, ou seja moradia, ou o que for, tenha sustentabilidade, um processo ordenado que você consiga controlar. O parâmetro principal, entendo, pelo menos nas águas superficiais, é essa situação, é o que vem chegando nas nossas águas. Né? Então, você carrega para as águas superficiais mais facilmente, claro, né? Muito dejeto, muita questão de drenagens irregulares que carregam todos os tipos de detritos que estão sendo dispostos quando área urbana, nas vias públicas, em qualquer lugar, quando área rural também lavando o solo de ambientes mais altos que desce para os nossos corpos hídricos. Então, tudo isso promove aí uma difícil situação de você conseguir categorizar aonde está melhor, onde não está melhor. Mas a gente consegue realmente entender que a qualidade da água ela vai depender muito desses fatores que estão ao seu entorno, né? São fatores de entorno que provocam isso. Quando a gente fala em bacias hidrográficas, né? Aí eu gostaria que você pudesse dar alguns exemplos, né? De algumas bacias que estão mais comprometidas, que a ABS, né, tem uma atenção maior até em decorrência desse comprometimento. Bom, tratar de bacia hidrográfica, você tem que pensar em duas situações. Primeiro, que a bacia hidrográfica é uma unidade de planejamento, ou seja, você trata do corpo hídrico que está inserido naquela bacia hidrográfica, com todos os seus ambientes, com todas as suas situações, e aquele corpo é o detentor daquele espaço, ou melhor, deveria ser o detentor daquele espaço. Né? Então, nós temos, por exemplo, na região sudeste, com bacias hidrográficas como, por exemplo, do Rio Guandu, dentro de sua área completa, ou de outros ambientes também, no Nordeste brasileiro, como rios federais, Piranha-Açu, Apodi-Mossoró, bacias hidrográficas, estou dando dois exemplos aqui, né, de áreas que sofrem fortemente toda essa situação de impacto causado pelo desenvolvimento. Falo desenvolvimento, não que o desenvolvimento impacte negativamente o meio ambiente, mas quando ele não tem realmente a condição de ser sustentável de suas premissas, da sustentabilidade ambiental, com todos os processos regulares e, principalmente, do manejo desse desenvolvimento, as atividades que ali se provocam. Então, é notório verificar que bacias desses grandes rios, principalmente porque são rios, são águas que têm fundamental importância para os abastecimentos, né? Então, das cidades, dos lugares que estão. Eu dei dois exemplos, vamos chamar assim, pontuados. Mas se eu for correr para outros ambientes, você vai ter aí toda a nossa Amazônia com muito problema de impacto, vamos ter aí todas as regiões, vamos ter bacias hidrográficas que vêm sofrendo realmente impactos que trazem muita dificuldade, inclusive para a operação dos abastecimentos. Porque quanto mais a água está contaminada, quanto mais impacto ela tem de impacto negativo, ela provoca mudanças nos seus parâmetros, né, laboratoriais, os seus parâmetros naturais, mais difícil fica de nós termos a captação, que não é só a captação, mas o tratamento e deixá-la potável para o abastecimento humano, né, claro, e aí também tem o cuidado dos outros usos, né? Eu falo de abastecimento humano porque cada vez mais fica difícil esse controle e esse cuidado. E quando a gente fala assim da conjunção das mudanças climáticas, que a gente vê, por exemplo, a bacia do Paraná, né, do Rio Paraná,
uma forte estiagem seca, né? E ao mesmo tempo a gente vê outras bacias, como na região metropolitana de São Paulo, do Alto Tietê, uma carga muito grande, né? De tantos a questão orgânica, né? Também resíduos químicos. O que a gente pode dimensionar? Quais são os impactos, né? Que esse tipo de tanto a mudança climática quanto a questão dos resíduos pode inferir nessas bacias? Então, e eu acho que você tocou num ponto que passaríamos horas aqui conversando sobre isso. Porque você tocou na situação do impacto de natureza de oferta hídrica, que aí gera um colapso total no sistema hídrico, seja no próprio corpo aquático, né? Você não tem água ali, você tem um solo esperando que em algum outro momento a água chegue novamente para transformar-se novamente no corpo hídrico rio, que ele continua sendo rio, mas aí sem água nesse momento. Isso já provoca por si só uma situação de dificuldade muito grande no nosso ciclo hidrológico, ou seja, na nossa situação hidrológica, que aí impacta, consequentemente, posteriormente, a uma nova renovação também na qualidade da água, porque aí você teve tudo exposto durante muito tempo, porque você não teve a capacidade de criar dinâmica, nem hidrológica, nem de qualidade, né? As vazões são zero, são nulas para você conseguir ter dinâmica do corpo hídrico. Então, eu colocando aqui bem mais tranquilo nesse sentido dessa linguagem de hidrologia, corpo hídrico, deixando claro, você tem um ambiente que, preservado, se tivesse água, você continuaria tendo um controle maior de verificar a sua qualidade, como é que ali estão, o que é que está entrando naquela bacia hidrográfica, naquele leito ali daquele rio, e quando você não tem, você gera um colapso como se fosse total. Porque mesmo agora sem a água, se for o caso de um rio que seque totalmente ou que tenha uma escassez, quanto mais eu concentro, mesmo que não esteja seco, mais eu concentro muitas vezes a contaminação e a poluição. Isso é natural, a diluição não vai acontecer naturalmente, de uma forma que acontecia antes. É um termo que a gente chama muito autodepuração dos corpos hídricos. Então, esse renovar é como se eu tivesse uma gripe, me deixasse descansar um pouco e eu voltasse a ficar sadio. Então, a gente, quando trata disso, trata num ambiente mais tranquilo de capacidade hídrica, e inclusive o que é que ele é capaz ali de diluir impactos de contaminação, disso tudo. Então, os resíduos, mesmo que não tenham um corpo d'água com sua capacidade hídrica, eles hoje continuam entrando nessa área do rio, né? Então, e pasmem, vamos chamar assim, né, que é um absurdo, mas você pode encontrar rios que secam por conta da estiagem, ou da seca, da crise hídrica, porque não teve chuva, e aí, muitas vezes, eles podem ser encontrados sendo tapados com lixo, porque não se vê mais água ali, muitas vezes uma falta, eu não sei se é de conhecimento ou de entendimento, ou porque, mas ali é um solo comum, não era um rio, quem não vê o rio, não vê a água, né? Então você ali vai usar para outras finalidades. Então, claro, você pode se deparar com uma coisa dessa, criando mais impacto ainda. Então, assim, é um problema muito sério o carregamento de resíduos, sejam eles sólidos, resíduos provenientes de efluentes, né, como nossos esgotos ou qualquer outro, todos eles são realmente, que ainda chamamos até, nesse caso, resíduos e rejeitos, porque você carrega tudo, coisas que poderiam ser reutilizadas que não foram tiradas antes, né, como material sólido. Então, você não deveria ver um plástico no rio, porque aquilo já deveria ter ido para uma coleta seletiva, já deveria ter ido para um processo diferente, então não deveria estar ali, ele está no ambiente errado. Então, tanto resíduo, que é um caso desse, como o próprio rejeito, que é aquilo que realmente não serviria mais, que deveria estar indo para o aterro sanitário. E isso está sendo carregado para os nossos corpos hídricos, muitas vezes indiscriminadamente, né, de forma assim, sem o mínimo cuidado. Melhoramos sim, a gente coloca aqui indiscriminado, que vai carregando, mas nós tivemos avanço sim, na tentativa de melhoria dos controles ambientais, de tudo. Mas isso também é bem diversificado. São áreas que têm uma melhoria maior, são áreas que eu digo muito assim, nosso sistema ambiental de controle junto com a gestão de recursos hídricos, eles têm oscilações e eles vão de acordo com determinados momentos. É frustrante você não ver uma permanência, às vezes, de projetos ou de ações que sejam permanentes, sistemáticas e que consigam manter aí a preservação e a conservação do corpo hídrico permanentemente, né? Então, isso é importante.
E quando a gente fala de saúde dos corpos hídricos e a gente se depara, né, com situações como essa de mananciais, principalmente na região do Cerrado, né, que a gente chama do nosso berço das águas, que está com séria pressão, né, tanto de monocultura, também com mudanças climáticas, né, eventos extremos. Qual é a análise que vocês fazem dessa região em especial do Cerrado, né, que tem abastece pelo menos 8 das principais bacias hidrográficas, né, que nós temos? Bom, é um outro recorte de uma dimensão de cuidado que deve ser redobrado. Né? Um sistema de importância significativa, como você mesma colocou agora, no sentido dos abastecimentos, na verdade, da segurança hídrica como um todo, de todo esse sistema existente, dos seus usos prioritários, como prioridades para o uso de abastecimento, mas também em crises, né, maiores, para a descendentação animal e abastecimento humano nestas crises, mas com todo o completo sistema de desenvolvimento local e do sistema como um todo. Então, esse e outros, e aí eu até retruco um pouco, assim, em especial que nós estamos discutindo mas, assim, os cuidados quando tratamos da água, eles têm que ter finalidades únicas, e essa finalidade única, neste ambiente em específico, ela deve ter, sim, toda uma atenção redobrada, porque ali nós consideramos como um ambiente estratégico para uma segurança hídrica como um todo. Ele vem levando um desenvolvimento, e deve assim ser, consistindo, inclusive, de como a água ela tem a sua fundamental importância e é vital para a vida humana e para todos os demais sistemas de desenvolvimento. Então, tudo isso abarca aquilo que a gente conversou antes. Não podemos deixar em nenhum dos nossos biomas acontecer situações eu vou chamar um pouco, a palavra forte talvez seja um pouco assim de espeto em nós todos como sociedade, não colocando aqui setores nenhum, um pouco de desapego dos nossos sistemas da natureza, e aí da natureza incluindo aí consequentemente os nossos sistemas hídricos. Então nós precisamos realmente ter esta atenção, buscar entender que é a evolução que depende do nosso comportamento frente aos recursos hídricos existentes, seja no bioma, como você falou, Cerrado, por toda essa situação ocorrente, mas também quaisquer outros que nós estejamos inseridos e precisamos para manter o ecossistema dentro de um equilíbrio completo, ambiental, social e econômico, claro, né, dentro de todo esse patamar. Assim, é o que nós sempre falamos do desenvolvimento sustentável. Ele tem que ter um tripé mínimo para que você consiga manter a saúde da população, e não existe saúde de população se não existe saúde dos nossos ambientes de recursos hídricos, ou seja, dos nossos mananciais. E no tocante assim, à restauração dos sistemas hídricos, o que você poderia dizer assim, a respeito das tecnologias mais atuais, e algum exemplo também, né, bem sucedido nesse sentido? Olha só, tecnologia, a gente quando fala essa palavra, só entende, não é que só entenda, a gente sempre vai levar para o lado tecnológico realmente de alternativas que mexem com mecanização, com, né, toda a tecnologia. E eu considero que em água você precisa ter um conjunto que insira-se a essa tecnologia. Você tem que implementar a máquina-obra, vamos chamar assim, né, se for o caso, ou seja, se você tem que botar um sistema de autodepuração para acelerar o processo com todo o sistema de filtração de determinado corpo hídrico para tratamento, que seja, ele não funciona se ele não tiver o lado da interface com as demais situações do entorno. Por quê? Nós temos aí sistemas como, por exemplo, unidades de tratamentos de rios, que se não tiver os complementos todos do entorno, melhoria do saneamento, qualidade do sistema de proteção dos corpos hídricos, por si só também não vai funcionar, porque você vai continuar impactando de uma maneira que a própria tecnologia, em algum momento, não vai conseguir ser capaz de tirar tudo aquilo que você está jogando naquela área. Então, tecnologia nós temos muitas, né? Na verdade, nós temos aí, como eu citei essa TR, cito outras, vários sistemas de filtração,
que tentam fazer com que a gente minimize a situação dos parâmetros que estão naquela água, porque precisamos para poder levar ela para um tratamento e torná-la para o abastecimento, principalmente, de maneira adequada. Mas eu volto ainda a ser claro. Nós precisamos unir todas essas tecnologias que vêm e que são muito importantes, que devem estar, até porque é para isso mesmo que tem que ser feito. Precisamos criar alternativas tecnológicas que consigam nos dar a condição de ter a melhoria daquilo que você não conseguiu, né, preservar. Então, você está tentando fazer o que a natureza fazia. A natureza, por si só, se nós não pressionássemos tanto, nós teríamos aquele pequeno momento de vamos chamar de enfermidade, como nós às vezes ficamos, mas se nós nos damos o direito a um pouco menos de pressão, um pouco menos de problema, de tudo, você retoma a sanidade. A natureza fazia isso, faz, na verdade, né? Faz. Desde que nós também fazemos a nossa mão. E hoje nós estamos o quê? Introduzindo tecnologia, mas às vezes eu acho que ela sobressaiu um pouco o pensamento do todo ali. Ela sobressaiu a tudo. E não pode ser só a tecnologia implantada para retomar revitalização. Olha, um exemplo que hoje acontece no Rio Pinheiros. Tá? Ele é um completo sistema. Tem sistema tecnológico, mas tem também toda uma revitalização com incorporação de ações de recuperação de mata ciliar, de ações sociais vinculadas ao projeto, trazendo a comunidade para dentro do processo. Tem várias etapas, e aí eu entendo que é a busca de um projeto completo, com unidade, que consegue fazer com que aquele corpo ele se recupere. Por quê? Porque você está atendendo a várias áreas, né? de tudo que faz com que ele tenha impacto ali. Então, você consegue ir ajustando. É um exemplo que eu acho que cabe dentro dessa situação. Tecnologia com todo o envolvimento, não só, né, lembrando esse outro lado. Uma outra questão, por exemplo, é o rompimento de barragens de rejeitos, como aconteceu, né, na bacia hidrográfica do Rio Doce, em Brumadinho. Como tratar essa situação, que a gente sabe que foram impactantes e até hoje são, né, para a questão da restauração? Bom, primeiro que nós sempre consideramos as nossas legislações, os nossos processos novos. Né? Faz 10 anos, mas para nós ainda é novo, porque a concepção de tudo isso, né? Então, os nossos planos de segurança de barragens, as nossas legislações sobre segurança de barragem, tudo isso veio de uma discussão muito forte e que culminou em um sistema, em uma busca de melhorar a gestão sobre essas barragens. Né? Dizer do impacto causado por uma situação dessa de rejeito seria redundante a tudo que nós vimos e nós vemos até hoje com o que aconteceu nos exemplos anteriores. Ou seja, o impacto ele é em todas as esferas. Eu vou colocar aqui começando pela situação física, ou seja, territorial, porque é uma situação devastadora, né? E a gente fala de rompimento de barragem de rejeito, porque nós lembramos muito do rejeito que vai entrar no solo, na água, mas a própria barragem hídrica se rompendo também é uma situação desastrosa do ponto de vista de vários aspectos. Então, mas vamos tratar da de rejeito. Então, territorialmente falando, é uma devastação completa. Você vem trazendo aí toda uma situação ambiental no que diz respeito à destruição do próprio solo, com questões da mata, tudo que tem ali naquela área, né? Você está... Entramos na área econômica, que é um processo também devastador para tudo, para o empreendedor da barragem e para quem estava ali em todo o seu entorno, em tudo aquilo. Né? E não tirando aqui porque eu deixei por último, mas ao contrário, o do mais importante de tudo é que o controle dessas situações ela tem que ser extremamente rígido para que nós não tenhamos fatalidades humanas. Porque, na verdade, a busca de tudo isso, gestão de recurso hídrico, controle ambiental, sistemas de atendimento a melhorias da qualidade do ambiente, busca-se o quê? A qualidade de vida da sociedade, a dignidade humana. Então, isso, mais do que um processo de rompimento com contaminação, ela vai diretamente afetar, e aí de um grau muito forte, a vida humana.
Não é porque você teve um rio agora que ficou com água muito ruim que você não vai poder tratar e não vai ter abastecimento. Porque você entende que a fonte não é dali, porque não pode mais, mas você vai atrás de alternativa para abastecer de outra fonte, se for o caso. Mas quando você leva a fatalidade humana, não tem mais o que fazer. Então, assim, o caso dos rompimentos de barragens, rejeitos ou não rejeitos, mas rejeitos, que é o nosso foco aqui, ele ultrapassa, entendo eu, até os limites dos impactos só com a saúde de corpos hídricos ou qualquer outra. Ele ultrapassa todos os limites que gera aí realmente uma situação desastrosa para todo aquele entorno, aquilo onde ela está existindo. E qual a preocupação assim da ABS, tendo em vista que a gente tem barragens de rejeitos, né, de minérios em mesma situação, assim, em situação de risco, ainda vigentes, né, no país? Olha, primeiro que a ABS, ela participa geralmente, inclusive, dos fóruns feitos pelos especialistas de barragem. Nós somos convidados, nós não atuamos executivamente, né? Então, é deixar isso muito claro. A ABS, ela não tem ação executiva, ela não é implementadora de atividade executiva, mas nós colaboramos em todas as esferas de governo, comitês, conselhos, comitês de bacias hidrográficas, conselhos estaduais, municipais de saneamento. Então, nós estamos ali colaborando muito fortemente para atuar na contribuição daquela política pública que deve ser investida, que deve ser tecnicamente viável, né, humanamente aplicável. Então, isso é um papel muito forte da ABS, e ela vem cumprindo esse papel desde os seus 55 anos de existência. Neste sentido de barragem de rejeito, nós também primamos muito nas discussões pelas contribuições técnicas de vários técnicos que fazem parte da ABS como associados, né, como especialistas que estão participando, mostrando e discutindo aquelas estratégias que hoje vêm ocorrendo e as preocupações daquilo que ainda existe e que, por acaso, não tem um avanço ainda, né? Então, assim, tratar, inclusive, por isso que eu digo, legislações novas, mesmo sendo 10 anos, ela ainda tem um certo neófito envolvido, né? Um novo envolvido. Por quê? Porque a gente tem um território brasileiro muito diversificado. Então, você vai encontrar diagnósticos bem melhores em um certo lugar, outros diagnósticos que você não consegue identificar realmente a realidade, né, por falta de tudo que possa existir. Então, assim, nós vemos com muita preocupação ainda a existência de fragilidades em instalações de barragens, em tudo isso. Por outro lado, sabemos que tudo vem de uma construção, né, histórica de como nós evoluímos com essa gestão dentro dessa segurança de barragem. E que, mais uma vez, dizemos, o considerar é que vem se buscando uma evolução. Às vezes com momentos mais altos de priorização, outros não. Sim, consideramos também que isso é uma fragilidade, né, do sistema todo, econômico, político, social, que vivemos. Mas nós não deixamos de jeito nenhum de estar presentes, contribuindo sempre na busca de uma implementação correta, técnica e, como disse antes, principalmente humanamente viável, para que todos tenham a condição de viver e estar bem, sustentavelmente, naqueles lugares onde estejam. E, Josivan, com relação a ações, iniciativas, quais que você poderia exemplificar que estão, vamos dizer assim, bem-sucedidas no tocante à melhoria da qualidade das águas, né? Em qualquer lugar que você considere, né, que seja um exemplo positivo. Assim, essas iniciativas, elas são realmente muito pontuais. A gente não consegue ter, assim, uma iniciativa, vamos chamar assim, que tenha um padrão, talvez, de exemplo, modelo. Não consigo hoje identificar. Por quê? Porque é complexo realmente, né? Você conseguir atingir este grau de maturidade, de implantar tudo e conseguir manter ali permanentemente os controles e todos vamos chamar, os indicadores de melhoria. Porém, nós temos aí sim projetos. Eu citei até o próprio Rio Pinheiros, que a busca da melhoria da qualidade da água que está sendo implantado. Você tem, assim, na região Nordeste,
conheço muito e vejo que sempre tem um programa de educação, um programa voltado para a melhoria do corpo hídrico, com ação vinculada à Agência Nacional de Águas, que é no rio, na bacia hidrográfica dos rios Piancó, Piranzaçu, é um rio único federal que tem boas ações de desenvolvimento. A gente pode colocar também pontos que acontecem muito territorialmente cortados. Então, assim, projetos que não estão na bacia como um todo, mas estão em um recorte da bacia hidrográfica, né? Então, isso acontece em rios, em mananciais de menor porte, né, dessa situação. As próprias concessionárias de água, quando também buscam atender a melhoria de corpos hídricos que são delas, né, um uso muito forte, todo esse envolvimento ele tem essa condição de talvez não conseguir ser pleno, mas são vários os projetos, né? A gente, principalmente quando você vai para a região rural, onde você tem incentivos à melhoria das propriedades em fazer com que tenha a área de preservação daquele corpo hídrico que passa lá naquela área, né? Então, isso acontece também em regiões rurais. É muito diversificado os exemplos que possam existir, né? Seria, inclusive, difícil você começar a pontuar muitos, porque eles acontecem dessa forma, em alguns momentos pontuais, outros de uma envergadura maior, quando geram institucionalidades com mais gente. Seria interessante haver um banco, né? Um banco de dados, né? De boas práticas, né? Então, esse banco de dados seria especial. Por quê? Porque acredito eu que possa até ter entidades ou outras instituições que possam ter levantamentos, até por projetos mesmo. Não sei, não fui detalhar, não consegui ainda nem pesquisar, mas saber se a própria Agência Nacional de Águas tem esse levantamento de ações desenvolvidas para a recuperação de corpos hídricos, o Ministério do Meio Ambiente, falando da maneira Brasil, né? Porque você tem lançamento de atlas da água, tem tudo aquilo, mas mostra o trabalho dos monitoramentos, aquilo tudo. E lá mostra algumas iniciativas. Então, a gente tem iniciativa de busca nesse sentido. Mas os estados, realmente, assim, estados, municípios, eles, com as suas ações, mesmo pontuais, geralmente se encontra esse quadro de onde você está desenvolvendo ações em melhoria da qualidade da água, né? Seja ela para diluir, porque tem muita concentração de determinado tipo de situação na água. Então, são ações mesmo que muitas vezes não estão em um projeto único, mas que estão acontecendo e diversificadas. E eu gostaria que você também pudesse falar, quando se trata assim, de agrotóxicos, qual a implicação na saúde hídrica, né, que é relevante nesse aspecto? Bom, então eu vou quase repetir aquilo que nós repetimos com resíduos, rejeitos. É tão feroz quanto outros tipos de resíduos, só que aí nós temos já uma classificação de periculosidade muito séria para o ambiente, para a saúde humana, né? Então, assim, incluindo, inclusive, muitas reações com metais pesados, quando assim existem em determinados tipos de situação indiscriminada. Não estou falando do regulado, daquele que você tem uma melhoria na qualidade do produto, mas muitos ainda existem usos, né, indiscriminados de agrotóxico de forma incorreta, de forma que não deveria estar sendo atendido essa situação. Portanto, eu acredito que haja a dificuldade de controlar tudo isso, né, por todos os órgãos de controle, saúde. Eu sei que muito há de desenvolvimento, de busca de fazer o manejo adequado, né, pelas áreas afins, incluindo aí, além do manejo adequado, a busca de tentar mapear as áreas de maior uso com agrotóxico, com tudo. E, claro, isso deve existir, mas também mapeando, aí entrando integrado com a área hídrica, aonde essas áreas estão mais próximos de corpos hídricos, né? Porque aí você tem um carreamento muito forte, a própria infiltração para a água subterrânea, quando se tem um ambiente propício a isso, claro que não é generalizado, mas nós temos todo esse tipo de situação, que no fim gera aquilo que nós concluímos, um impacto significativo para fazer contaminações de corpos hídricos quando não é usado de maneira correta e tem essa forma de descarte indiscriminado.
Bom, a gente está chegando nos momentos finais, né, desse episódio. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações, né, tendo como a pauta de hoje a qualidade dos recursos hídricos brasileiros. Olha, primeiro dizer que, assim, o nosso país, né, dessa forma eclética, vamos chamar, diferenciada em suas regiões, sempre teve e talvez continue tendo e vai continuar um grande desafio, que é buscar a melhoria contínua da gestão e do gerenciamento de recurso hídrico do país. E aí eu falo gestão e gerenciamento, que entra tudo, tá? Entra tudo o que for relacionado à própria política de gestão, mas também as ações executivas de gerenciamento, de controle, fiscalização, toda a conduta de uso e ocupação do solo para a melhoria da qualidade de água, ou seja, todos os instrumentos de gestão de recursos hídricos, com os planejamentos adequados, com tudo isso. E isso é fonte, né? Ou seja, é subsídio para você trilhar uma segurança hídrica. Então, a segurança hídrica ela tem que vir no bojo do entendimento de que vivemos em um país com uma quantidade de água ainda reconhecida de abundância mundialmente, né? Ou seja, nós temos um país onde se coloca assim, país das águas, né? Muitas vezes alguém chama todo um berço, e que nós muitas vezes não entendemos que ela, além de ser limitada, e que ainda tem gente que não coloca e não entende que ela é limitada, não é ilimitada, como pregaram muitas vezes. Além disso, ainda não se alertou para dizer o meu fazer mínimo para eu fazer o cuidado com a água, desde a minha reserva, desde o meu cuidado em usar só o que é preciso, né? Tudo isso. Eu ainda não entendi mesmo, ou seja, enquanto sociedade, aí envolve tudo, que ela é o fundamento vital para tudo que a gente tenha de futuro. Eu quero deixar aqui o fim da nossa Constituição, né, onde a gente tem o artigo 225. O artigo 225 deixa muito claro, e findando realmente a minha colocação com você, diz que o meio ambiente é o do bem comum do povo, é essencial à sadia qualidade de vida. Ela impõe ao poder público e à sociedade o dever de defender e preservar para as presentes e futuras gerações. Então, se eu não tenho cuidado, e eu digo muito isso, você ou outras pessoas podem estar em muitas reuniões, seja online ou não, mas você tem um copinho de água do lado. E você toma metade do copo, e se você se levantar da mesa e vir que tem mais 4 dedos, muitas vezes aquela água ali vai ser desperdiçada porque você não terminou de tomar o copo com água aí, não tomou a água, né, do copo. E eu acho que nós devemos dizer assim, se eu só quero usar é o que é necessário. Portanto, eu não vou nunca deixar meu copo para desperdiçar um pouco de água, porque ela estava ali, eu vou tomar inteiro, vou usar aquilo que é necessário, vou usar para fins gerais só aquilo que é necessário. Eu já começo com meu dia a dia. Então, minhas considerações finais se eu não posso contribuir ainda, porque eu não posso impedir tudo por todos, ou seja, dos dejetos encaminhados para Rio, daquilo tudo, eu posso contribuir, vou contribuir sempre, mas a minha ação pessoal começa por mim. Então, isso vai trazer para nós uma saúde também da qualidade dos nossos corpos hídricos, seja em quantidade de água, mas também levando, né, muitas vezes, um processo de conversa e educação para as outras pessoas. Eu particularmente, sinto-me lisonjeado em ter participado aqui do episódio de hoje, primeiramente por mim, né, mas, claro, em nome da instituição que represento, mas pela importância de um programa como esse. Quem dera que nós tivéssemos vários e vários programas que tivessem este tema e outros temas tão importantes da sociedade, que muitas vezes estão sendo mascarados por outros interesses que não trazem o conteúdo vital à vida humana, que é como este, água. Então, minha mensagem final, quero agradecer imensamente pelo seu convite, dizer que é um prazer estar aqui, ficamos à disposição sempre quando necessário. Gratidão, Josivan, até uma próxima, então. Muito obrigado.